Saudações a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecendo a todos que participam, colaboram com esse estudo e que nós possamos juntos nessa caminhada aprofundar o conhecimento da doutrina espírita. Então vamos lá. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Nós temos aqui a folha de rosto da primeira edição do primeiro ano, né, da Revista Espírita, em 1858. Nós fizemos aqui uma tradução. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Mr. Allan Kardec, por Monsieur Allan Kardec. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência da causa inteligente é proporcional à magnitude do efeito. Primeiro ano, 1858, Paris, escritório na rua Saint-Anne, 59, todos os direitos reservados. Essa é a folha de rosto. Praticamente todas as revistas espíritas elas têm a mesma configuração. O que nós queríamos trazer aqui, apresentar para o nosso grupo hoje, é essa coleção da Revista Espírita, a partir de 1858 até 1869. Para ser exato, abril de 1869. Com a morte de Kardec em março, ele deixa, antes do desencarne, ele já tinha deixado o mês de abril preparado. Então, sob a direção de Allan Kardec, nós temos a Revista Espírita até abril de 1869. Vamos conhecer um pouquinho a história da Revista Espírita. Nós temos uma comunicação em 15 de novembro de 1857, na casa do senhor Dufour. A médium era a filha dele, a senhorita Hermance Dufour. Essa comunicação ela está em obras póstumas. Praticamente na codificação é o que a gente vai achar sobre a Revista Espírita. Nessa reunião, através da médium, a senhorita Dufour, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. E ele fala assim: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgais que eu conseguirei e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigi, o senhor Tiedemann, não parece resolvida a me prestar o seu concurso pecuniário. Resposta: consegui-lo-ás com perseverança. A ideia é boa. Preciso se faz, porém, deixá-la amadurecer mais. Temo que outros me tomem a dianteira. Importante andar depressa. Aqui vai na sequência de perguntas e respostas, tá? Não quero outra coisa, fala Kardec, mas falta-me tempo. Os grifos são nossos, tá? Tenho 2 empregos que me são necessários, como o sabeis. Desejara renunciar a eles a fim de me consagrar inteiramente à minha tarefa, sem outras preocupações. Por enquanto, não deves abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Devo agir sem o concurso do Sr. Tiedemann? Age com ou sem o seu concurso.
não te consumas por sua causa. Podes prescindir dele. Eu pretendia publicar o primeiro número como ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar a data, e continuar mais tarde, se for possível. Que vos parece? A ideia é boa, mas um só número não bastará. Entretanto, é conveniente e mesmo necessário para abrir caminho. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. A apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir do seu futuro. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade. Reunir o sério ao agradável. O sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse que, para os trabalhos ulteriores, será poderoso auxiliar. Encerra essa comunicação, essas anotações que o Kardec fez, né? Mas ele coloca uma nota a essa comunicação. Apressei-me a redigir o primeiro número e filo circular a 1º de janeiro de 1858, sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos. Publiquei-o, correndo eu, exclusivamente todos os riscos, e não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa. A partir daquela data, os números se sucederam sem interrupção, e como previa o espírito, esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu. Reconheci mais tarde que fora para mim uma felicidade não ter tido quem me fornecesse fundos, pois assim me conservara mais livre, ao passo que outro interessado houvera querido, talvez, impor-me suas ideias e sua vontade e criar-me embaraços. Sozinho, eu não tinha que prestar contas a ninguém, embora, pelo que respeitava ao trabalho, me fosse pesada a tarefa. O que me chama muito atenção nessa comunicação é o fato de que Kardec ele está sempre consultando os espíritos. Então, ele, ele está fazendo uma coisa séria e ele, em todos os momentos, ele quer ter a certeza de que ele está dando o passo certo, né? Então, a gente volta à velha questão das evocações, de que tipo de reunião mediúnica nós temos hoje com relação ao que era ao tempo de Kardec. Muitas pessoas podem usar o argumento de que Kardec ele estava no processo de organização de todo esse conteúdo, né, da doutrina espírita. E por isso era muito lógico que ele fizesse essas perguntas. Como que a justificar que hoje nós não possamos fazer isso? Mas o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, como nós vimos e vamos ver ainda nos outros estudos, com relação ao estudo do Livro dos Médiuns, mas naquela apresentação que nós fizemos, lá nós percebemos qual era a ideia da formação de grupos que Kardec tinha em mente. Não era apenas para o trabalho da desobsessão, era da comunicação séria com os espíritos, seja para socorrer, seja para tratar das obsessões, mas principalmente para o estudo sério. E o estudo sério, ele nos leva a várias reflexões. Como, por exemplo, nós estamos empenhados no estudo sério. Será que nós não poderíamos também
numa reunião mediúnica, evocar os espíritos para questões sérias, se eles vão responder ou não, já indica a qualidade da pergunta que está sendo feita, não é verdade? Então, a gente também pode perguntar, mas a gente tem que analisar a resposta. Porque perguntar, se você perguntar, vão responder. Quem está respondendo? Então, nós também temos uma outra tarefa, não é só perguntar, é analisar o teor da resposta, e, sobretudo, conhecer a escala espírita para identificar naquela comunicação que tipo de conselho a gente vai receber. Outra coisa que me chama muito a atenção é todo o esforço, não só intelecto e físico de Kardec, mas as condições monetárias que ele vivia também, né? A condição, como ele coloca aqui, ó. Por isso que eu falei, né? Esse grifo é nosso aqui, é justamente para chamar a atenção. Tenho dois empregos que me são necessários, como sabeis. Será que eu poderia abandonar para me consagrar inteiramente à minha tarefa, sem outras preocupações? A resposta: por enquanto não deves abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Que, inevitavelmente, a gente vai cair na ética e na moral de, de cada um de nós com relação à divulgação da doutrina espírita. Não fazer do ideal espírita uma plataforma para ganhar dinheiro, ou um cargo, ou seja lá o que for. É que ele teve que se manter por muito tempo, com muitas dificuldades. E as próprias viagens que ele fazia e todo o dinheiro que foi movimentado sempre foi do bolso dele. Mais tarde a gente vai ver que esses projetos eles vão dando certo. A revista Espírita consegue movimentar, além dos outros livros que ele vai publicar, movimentar uma quantia que ele próprio, administrando, ele pode ficar um pouco mais confortável. Todo o dinheiro que o Kardec amealhou nesse período, ele aplicou praticamente na própria doutrina espírita. A gente vai lembrar da Vila Sebir, que ele compra aquele terreno e não era para um benefício, um usufruto, né? Não era para o luxo dele. Ele tinha o projeto de transformar aquela Vila Sebir para acolher espíritas e pessoas necessitadas. Então, é uma outra coisa que nos chama muito a atenção. Dá de graça o que de graça nós recebemos. Depois nós sabemos que o projeto dá certo e a gente vê a importância dessas revistas como um meio de comunicação. Outra coisa que a gente podia comentar aqui, né? Ele fala assim, ó, a ideia é boa, mas um só número não bastará. Entretanto, é conveniente e mesmo necessário para abrir caminho. Será preciso que lhe dispense muito cuidado a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. A apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer. Então, as iniciativas para a divulgação da doutrina espírita, principalmente numa sociedade, numa casa ou num grupo, às vezes a gente vê cada ideia mirabolante, cada projeto, e a gente vê que é necessário que a gente tenha muito cuidado, porque
É como ele fala, né? Se é para fazer uma coisa mal feita ou uma coisa que não tenha continuidade, é melhor a gente interromper. Vamos falar um pouquinho da Revista Espírita na sua cronologia. A Revista Espírita, ela foi dirigida por Allan Kardec de janeiro de 1858 a abril de 1869, como a gente já comentou no início. Após a morte de Kardec, ou seja, a partir de maio de 1869 a agosto de 1871, a direção passa para Armand Théodore Derrien. Então, a gente pode dizer que quando a gente vai fazer a leitura da Revista Espírita, a gente tem que ter em mente, não tem problema nenhum você ler as revistas após a direção ser passada para o Derrien. Mas é sempre bom ressaltar que não é mais Kardec que está escrevendo, não, ele não está mais na direção da revista. Nos primeiros números, a gente ainda vai ver alguns artigos pertinentes com o pensamento de Kardec. Mas logo em seguida, a Revista Espírita é aberta para uma série de artigos que fogem da ideia principal de Kardec. Tem muitos elementos, muitos textos que já não tratam mais da, 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 da doutrina espírita, trazem elementos externos, outras correntes espiritualistas e assim por diante. A tradução da Revista Espírita pela FEB, na Revista Espírita de 1869, ela vai fazer a tradução de janeiro a dezembro, né? Então, os desavisados, agora, se assistirem o nosso estudo, estão avisados. A partir daí, não é mais Kardec que está escrevendo. Então, às vezes, quantas vezes eu mesmo não peguei aquela revista escrita em 69 achando que era Kardec, por falta de conhecimento ainda da própria história do Espiritismo, né? Quando a gente começa, a gente não tem essas informações. Mas depois, aos poucos, a gente se pergunta, ué, mas se ele morreu em março, quem publicou até dezembro? Pois é, foi Armand Théodore Derrien. Ou seja, não é que ele escreveu, ele era o diretor. Ele é o diretor. Então, tem vários artigos, lógico que o artigo só é publicado mediante autorização do próprio diretor. Então, nesse período, até agosto de 1871. A partir de setembro de 1871 a dezembro de 1919, a direção passa para Pierre Gaëtan Lemarie. E depois para Paul Lemarie. Janeiro de 1920 a abril de 1931, o diretor é Jean Mayer. Eu trouxe algumas anotações aqui. Se alguém detectar alguma imprecisão, vocês podem me corrigir ou posteriormente lá no nosso canal. Então, eu trouxe aqui algumas anotações a respeito dessa passagem do Jean Mayer como diretor da Revista Espírita de janeiro de 1920 a abril de 1931. Embora Jean Mayer tenha assumido a direção da revista em janeiro de 1917, porque há uma imprecisão nessas datas aqui, né? Então, 1919, né, passa depois para 1920 para o Jean Mayer, de Paul Lemarie para Jean Mayer. Mas a gente nota uma imprecisão nessas datas. E quando a gente vai fazer uma pesquisa um pouquinho mais a fundo, né, então, a direção Jean Mayer assume em janeiro de 1917.
com o apoio de Leon Denis, Paul Lemarri, permaneceu na gerência da publicação até 1924. O Paul Lemarri ele continuou atuando ao lado de Jean Maia. Durante esse período, já na direção de Maia, durante esse período, ele adquiriu os direitos da revista de Paul Lemarri, em 1918, garantindo a continuidade da revista Espírita. Então, eles ficaram meio parceiros ali, né, até um passar o bastão para o outro, e depois o Jean Maia ele continua até 1924. Né? Então, entre 1917 e 1924, a revista Espírita foi co-dirigida, tanto por um como por outro, né? Por Jean Maia e o Paul Lemarri. Durante essa gestão, o Jean Maia foi fundamental para o renascimento e fortalecimento do movimento espírita na França. Ele fundou a dos Espíritos, em Paris, Mansão dos Espíritos, né? Que abrigava a sede da revista, além de outras instituições, como a União Espírita Francesa, né? Que era a outra instituição que se colocou, né? Então, e a Federação Espírita Internacional. A Mansão dos Espíritos é essa aqui, né? Então, inclusive, é uma brochura que tem, né? Fundado por essa Mansão dos Espíritos, é fundado por Jean Maia. Aqui está o endereço. E aqui, ó, sede também da Federação Espírita Internacional, né? E International Spiritualist Federation. Ou seja, União Espírita e a Federação Espírita Internacional. Depois de Jean Maia, nós temos a Revista Espírita aos tempos de Hubert Forestier, de 1931 a 1971. Nesse período, houve uma interrupção pela Segunda Guerra Mundial. O último número foi maio de 1940. Então, né, 1931. Então, o último número foi 1940, houve a Grande Guerra, depois ele retoma e vai até 1971. Esse período de 1940 e 1947, que é o período da guerra, foram publicados os Cadernos do Espiritismo, ou não sei a pronúncia direito aqui, né? O Carrier do Espiritismo, Caderno do Espiritismo. Porque, como houve essa interrupção, não havia como fazer a publicação, eles ficaram reeditando, né? Uma espécie de uma publicação substituta. Esses cadernos foram editados pelo Forestier e eram lançados bimestralmente. Foi lançado entre 46 e 47, totalizando 6 edições. Esses cadernos tinham como objetivo reunir e disseminar documentação sobre manifestações espíritas, psíquicas ou metafísicas, tanto do ponto de vista filosófico quanto científico, com o intuito de servir à verdade e contribuir para a evolução do mundo. Com a retomada da Revista Espírita em novembro, dezembro de 1947, sob a direção de Forestier, essa publicação dos cadernos foi descontinuada, porque já não era mais necessário. Então, aí passaram a fazer, né, a publicação normal. Retomada da edição normal, novembro, dezembro de 1947. Em 1947, esse ano teve uma única, né, digamos assim, uma única edição. Depois retoma ao normal. E aqui, a partir de 1947, a gente pula para 1971, perdão,
aqui eu coloquei 47, né? Mas ao tempo de Forestier foi até 71, né? A gente está falando aqui sobre a interrupção. Então, de 71 a 76, quem assume é André Dumas. Após o falecimento do Forestier, em setembro de 1971, André Dumas assumiu a direção da Revista Espírita. Na época, Dumas era secretário-geral da União Espírita Francesa. Em 1975, ele formalizou a aquisição por meio de um acordo com os herdeiros de Forestier, comprometendo-se a dar continuidade à publicação. No entanto, em novembro de 1976, Dumas anunciou o encerramento da Revista Espírita e lançou uma nova revista intitulada Renatre 2000, que abordava temas como parapsicologia, astrologia e numerologia. Ele simplesmente interrompe e lança um outro periódico, né? Essa mudança refletiu uma reorientação editorial e doutrinária, afastando-se dos princípios originais do espiritismo codificado por Kardec. Portanto, embora André Dumas tenha assumido a direção da Revista Espírita em 1971, a sua gestão foi marcada por uma significativa transformação na linha editorial da revista, como já era de se esperar, né? Então, e isso acabou culminando na substituição da publicação original por uma nova proposta. E essa nova proposta, o que tinha ali? Qual era a nova proposta? Abertura a outras correntes esotéricas e espiritualistas, afastamento da ortodoxia de Kardec, houve um enfraquecimento do método científico e filosófico defendido por Kardec, diminuição da ênfase do controle universal do ensino dos espíritos e na experimentação mediúnica crítica, pilares da codificação. Redução da abordagem moral e educativa espírita, centrada na evolução do espírito. Então, davam ênfase em fenômenos e curiosidades, universalismo espiritual, vago, né? Isso causou muito conflito com o movimento espírita tradicional. A substituição da Revista Espírita por Renatre, ou Renascer 2000, é o título desse periódico, causou um grande descontentamento entre os espíritas mais ligados à tradição de como a doutrina vinha sendo conduzida por Kardec, especialmente aqueles que eram vinculados à União Espírita Francesa e ao movimento internacional. A revista deixou de ser considerada um veículo doutrinário confiável. Em reação a isso, nos anos de 1980, líderes como Roger Pérez e Louis Serret trabalharam para recuperar os direitos da marca Revista Espírita e restabeleceram a publicação em 1989, dessa vez com o objetivo de retomar os fundamentos da doutrina de Kardec. Olha só os rumos que a Revista Espírita tomou, né? Agora, quando a gente fala os rumos que a revista tomou, a gente também está falando da própria doutrina espírita, que rumo que tomou. Porque os que estavam ali não vinculados à União Espírita Francesa, aqueles que ainda estavam fiéis aos ensinamentos de Kardec, fazendo aquele trabalho trazido por ele, é muito diferente de você ter um veículo de divulgação, que atinge pessoas que não conhecem a doutrina espírita. E quando conhece, conhece por um viés místico, um viés totalmente deturpado. Agora, a gente está falando aqui aos tempos de André Dumas, 1971, 1976, etc. e tal. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, como isso daqui a história vai acabar. Mas não vai muito longe. Não era tão descarado assim. Mas o que aconteceu com a Revista Espírita após a morte de Kardec não demorou alguns meses. A gente pode analisar. É por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com a Revista Espírita,
daquele ano de 69, porque o desavisado vai ler e vai pensar que é Kardec que está escrevendo. Ou que os continuadores seguiram a mesma linha de raciocínio. E não. Ali a gente já começa a ver muitas correntes filosóficas que destoam totalmente do pensamento de Kardec. A gente vê correntes espiritualistas, mas prosseguindo, eu estava falando de Roger Pérez, né? E aí ele assume de 1990 a 2010. É justamente o Roger Pérez que propõe ao Conselho Espírita Internacional assumir a edição permanente da revista, o que foi efetivado em 2001. Então, vocês falam, poxa, mas você falou 2001, aqui está, aos tempos do Conselho Espírita Internacional, entre parênteses, editado pelo Movimento Espírita Francófono, mandatado pelo Conselho Espírita Internacional, 2011 e 2019. É que essas datas a gente precisa fazer alguns comentários para a gente entender, porque aqui, como está numa linha cronológica, a gente pega um ano e segue para o outro, mas eles, nesse ato, entre uma passagem de direção para outra, né, há um que a gente comentar aqui. Então, quando Roger Pérez ele propõe ao Conselho Espírita, ao SEI, assumir a edição permanente da revista, foi efetivado em 2001. No entanto, a partir de 2011, o SEI delegou a responsabilidade da edição, da versão francesa da revista, ao Movimento Espírita Francófono. Ou seja, por isso que a gente fala, o Conselho Espírita Internacional ele assume em 2001, né, junto com, ainda numa coautoria aqui, mas é editado pelo Movimento Espírita Francófono, que passou a coordenar a publicação até 2019. Ou seja, a direção era do Conselho Espírita, mas ela passou, né, a responsabilidade da edição francesa para o movimento espírita francófono. Bem, em outubro de 2020, após uma interrupção de 9 meses, o SEI retomou a publicação da Revista Espírita, adotando um novo formato digital gratuito e ampliando sua internacionalização. A revista passou a ser traduzida em várias línguas, incluindo francês, inglês, português, espanhol, italiano, alemão, esperanto, etc. e tal. Daqui são fontes, né? Portanto, embora o SEI tenha assumido a direção da Revista Espírita em 2001, houve uma delegação da edição francesa ao movimento espírita francófono entre 2011 a 2019, antes do SEI retomar integralmente a publicação em 2020. Eu acredito que tenha ficado claro isso, né? Mas a gente vai abrir aqui para a gente conversar um pouquinho. Bem, aqui a gente encerra a apresentação, mas vocês continuam vendo a tela aqui da internet, continuam. Aqui da Revista Espírita, tá vendo, né? Então, aqui eu deixei aberto a página do SEI na internet. Aqui é o site oficial do Conselho Espírita Internacional. E aqui está sobre a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, fundado por Allan Kardec. Aqui tem alguns documentos legais relacionados com a Revista Espírita. Quando a gente clica aqui, a gente tem a documentação oficial da Revista Espírita. Aqui está em português e em outras línguas, né? Quando a gente abre esta ata, é justamente a ata da 7ª reunião extraordinária. Então, aqui, como é uma ata da reunião, vai ter, né, várias informações, quem participou, os assuntos que foram discutidos, etc. e tal.
Mas é justamente aqui nessa reunião é que ficou, então, a SEI assumindo a total direção da Revista Espírita a partir de 2020. Então, aqui a gente não vai ler tudo isso daqui, né? Aqui tem um histórico da Revista Espírita, né? Todo o histórico por onde que passou. E aqui o compromisso da SEI, né, em dar continuidade à Revista Espírita sem, digamos assim, procurando ser o mais fiel com relação à doutrina espírita. A ideia dessa introdução é só para a gente entender, porque, bem, eu estou me baseando na minha ignorância, né, para fazer essa introdução, porque quando eu conheci o Espiritismo, a gente fica meio perdido em tantos livros. E a revista espírita ainda é um campo a ser mais explorado. E aí, quando você vê que a revista espírita ela continua, eu achei incrível, né? Como continuou, na mão de quem que passou, com tanta confusão que houve após a morte de Kardec, né? E aí eu resolvi, então, fazer uma pesquisa sobre essa continuidade da revista espírita. Como é que aconteceu? Eu tinha mais ou menos esses arquivos já prontos, porque eu tinha feito uma pesquisa há muito tempo atrás, mas eu não tinha me aprofundado, eu só tinha colocado numa cronologia de tal ano a tal ano, a direção de fulano, de tal ano, tal ano, de cicrano. E para esse estudo eu fui me aprofundar um pouquinho mais, saber quem foi o Jean Maia, quem foram todos esses diretores, e como é que hoje está a situação da Revista Espírita, né? Mas é como eu falei, bom, eu acredito que a observação mais importante, pelo menos da minha parte, são duas. Primeiro, a gente ficar atento que obra de Kardec, a própria obra póstuma, as obras póstumas, como o próprio nome diz, foi escrita, foi compilado a revelia de Kardec, né? E quando eu falo revelia, eu não estou querendo dizer que ele não quisesse que tivessem publicado, não é isso. O que eu quero dizer é que ele deixou bastante documento e esses documentos mais tarde foram compilados pelo Lemarie nessa Obras Póstumas. O problema com essa Obras Póstumas é que a gente sabe que depois da morte de Kardec houve grandes problemas dentro da sociedade, né? E por conta também de algumas comunicações terem sido adulteradas por Lemarie para poder ajustar a, a uma temática que seria muito conveniente para o Lemarie, ele o fez, ele adulterou uma comunicação, publicou adulterada aquela comunicação. Nós só sabemos dessa adulteração porque essas cartas e essas comunicações de Kardec, elas foram mais tarde, Canuto Abreu tomou posse desses documentos e nós tivemos acesso a essas algumas mensagens, né? Então a gente tem também que tomar cuidado. Tem uma coisa para fazer uma observação também. As revistas espíritas, após a morte do Kardec, não é que elas não devem ser levadas em consideração ou que elas não devem ser lidas. Eu, eu acredito que não é por aí, não. Eu acredito que a gente deve sim ler essas revistas, mas com senso crítico, porque tem muitas informações ali também que nos fazem entender muitas coisas.
Mas quando eu falo com senso crítico, é o que Kardec mesmo fez. Ele via de tudo, passava pelo crivo da razão, né? Porque hoje, quando a gente fala em adulteração, bem, essa comunicação que a gente está se referindo, que era em relação à Gênese, aquilo ali não tem argumento. Não tem argumento para dizer que não foi adulterado, que foi, porque a gente tem o original para confrontar com o que foi postado, publicado por Lemarie. Agora, com relação à Gênese, os livros que foram adulterados, é como eu falei, para mim não precisa de ir muito longe. Não vamos entrar no mérito de provas e contraprovas, e etc. e tal. Mas a gente está fazendo um exercício que o próprio Kardec nos propôs: usar a lógica, usar a razão. Então, não consigo realmente entender algum argumento do tipo, não, ele quis melhorar, sendo que o último capítulo da Gênesis, que o próprio São Luís fala, né, que seria o coroamento, né, de toda a doutrina espírita, foi o mais prejudicado. Mas, como eu falei, eu acredito que as revistas espíritas elas devem ser lidas sim. Agora, quando você pega revistas espíritas hoje em dia, né, você vê artigos ali que, né, nós perdemos e algumas situações, como foi a situação de alguns diretores, você vê que perde toda, inclusive como a gente citou, né, o próprio controle universal do ensinamento dos espíritos não é respeitado. Se publica qualquer comunicação. Nós estamos falando de diretores antigos, mas isso não ocorre. Hoje você tem congressos internacionais com psicofonia ao vivo, porque determinado médium é infalível. Eu acredito, posso estar errado, que no Congresso Internacional que Kardec estivesse ali, eu acho que ele reprovaria uma comunicação psicofônica, ou seja, qual que for, porque não se passa pelo crivo da razão. A comunicação vem e você dá. E se você for fazer uma análise de todos esses congressos que já houveram, e as comunicações que são dadas, geralmente são dada a autoria de grandes nomes do espiritismo, do movimento espírita, que a gente deve separar o que é espiritismo e o que é movimento espírita. Então, aí você vê Dodô Bezerra, sempre são os mesmos, as mensagens são sempre as mesmas. Então, é por isso que eu falo, a gente tem que usar o senso crítico, né? Então, e aqui a nossa observação não é uma crítica a nenhuma instituição, não é uma crítica. Eu só estou comentando aqui o processo que o próprio Kardec observava. Não é observado hoje. E na realidade, Mário, enquanto tu estava expondo os anos que eu achei que essa revista já tinha, não era mais publicada, me chama a atenção, continua agora, né, pelo conselho, né, não sei. E eu fico pensando no propósito do que era a revista espírita no tempo de Kardec, né? Por exemplo, eu estava lendo agora, na edição que eu tenho aqui no meu Kindle, que é do Júlio Abreu e do Herculano Pires, ele cita nas obras póstumas, no capítulo 10 da Constituição do Espiritismo, uma colocação de Kardec, que a gente, né, ele coloca
como Kardec dizendo que a revista foi até agora e não podia deixar de ser uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário conservar o seu caráter individual para que se estabelecesse a unidade. E isso se perdeu com a sua morte. E depois Kardec coloca também no livro dos médiuns. Eu não sei aonde que está isso, porque está na apresentação que o Júlio Abreu faz sobre a revista, em que é um trecho que diz assim, que Kardec fala: variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, a revista de 58, estou falando, tá? Viu? E que representa, de alguma maneira, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, Livro dos Espíritos e Médiuns, mas será mais proveitosa e, sobretudo, mais compreensível após a leitura do Livro dos Espíritos. Então, eu fiquei pensando, né? Como foi depois da morte de Kardec, se perdeu isso. E aí eu pensava que a revista espírita, aos poucos, foi terminando. Aí tu me diz que continua, né? E agora tu está falando que comunicações dadas por um espírito, não tem mais o controle universal, não é mais uma pesquisa como Kardec fazia. Desculpa, Perdeu o sentido, né? deixa eu só fazer uma observação. Quando eu falei isso, eu estava me referindo no período de 71 a 76 de André Dumas, né? Se perdeu completamente. A SEI, né, ela faz um esforço, aliás, Eu depois de não li André nada da Dumas, de SEI, por 70, isso eu estou falando assim, sem falar, sem saber, né, Mário? Eu não li notícia, eu fiquei pensando, vou entrar para ler o que que eles estão escrevendo ali. hum, não, só fazer essa observação, né, porque Aham. eu acho que o período mais crítico mesmo foi nesse período do André Dumas, né, porque realmente ele acabou substituindo, né, Foi para outro lado. digamos assim, enfraquecendo mesmo, colocando outras coisas. Uhum. Aí já de 1990 para 2010, já coisas mais recentes, aí a gente vai ter o Roger Pérez, né? Ah, sim. Ele que faz um resgate disso aí e tal, Uhum. e aí entra o Conselho Espírita e, enfim, né? Aí a gente já tem uma modernidade. Mas aí você vai vendo um resgate. Então a SEI, ela fez esse resgate. Então, só que agora Ah, ok. a Revista Espírita ela não é mais comercializada, né? Ela é distribuída gratuitamente, em forma digital. Você pode entrar lá, pode baixar tudo. Uhum. Só que, assim, é, no meu ponto de vista, a Revista Espírita era um laboratório, era um ensaio para as obras que Kardec foi compondo. Quando a Revista Espírita, quando o Kardec desencarna, a Revista Espírita, ela parou de ter um sentido De pesquisa. porque parou-se de fazer as pesquisas usando as metodologias e a forma como Isso. Kardec, né? Por isso que o Kardec ele queria, ele não teve tempo, né, de elaborar aquele projeto para continuidade após a morte dele, né? Que era a continuidade como que se daria essa continuidade da doutrina espírita já sem o Kardec, né? Nessa direção. Ele mesmo já estava. Aliás, nós vamos abordar isso aqui nos futuros estudos. Ou seja, quando ele desencarna, não houve essa continuidade. Então, por mais que as revistas espíritas elas continuassem sendo publicadas, e por mais que se faça esse esforço de continuar com o trabalho com foco no que é o espiritismo, perde o sentido, porque a gente não está mais com várias sociedades conversando entre si, fazendo pesquisas.
Ou seja, a revista continuou, mas o trabalho mediúnico, o trabalho com o controle universal dos ensinos dos espíritos, parou. Pois é, Então, você hoje tem algumas é. instituições que, às vezes, elas se arvoram a querer ser donas do espiritismo, um grande problema, porque elas mesmas colocam um freio nas comunicações. É por conta exatamente dessas ideias que essas instituições trazem com relação ao que é uma reunião mediúnica, começa pela não evocação de espírito, é proibido evocar espírito. Então, quer dizer, é como a gente vê, o movimento espírita transformou as reuniões mediúnicas num processo apenas obsessivo. Trabalha-se apenas com o espírito sofredor. Tudo bem, pelo menos a gente acabou com aquele negócio de querer ir pedir conselho, né? Entre aspas, né? Mas pelo menos está fazendo a caridade. Mas será que é essa caridade que Kardec queria estabelecer, né? Não, a gente vê. Agora, o que me chama muito a atenção é a obviedade da coisa. Só não é óbvio para quem não está estudando doutrina espírita. Mas tem uma frase que fala, né? O óbvio só é óbvio para mentes preparadas. No nosso caso aqui, o óbvio e a mente preparada é você estar lendo Kardec. Se você lê Kardec, você vê mesmo que essas instituições que estão aí não representam Kardec. Porque essas mesmas instituições, elas condenam a evocação de espírito. Segundo, condenam reuniões familiares. Aí quer dizer, aí quando se faz o congresso, o espírito pode se manifestar, qualquer espírito pode se manifestar para dar uma comunicação. Porque todo congresso tem uma comunicação. Então eles podem fazer. Ah, não, mas é o fulano de tal. É infalível. Então nós criamos supermédium. E nós temos que olhar para o passado para entender o presente e vislumbrar um futuro. Por quê? Você tinha médium como Derlian, deu várias comunicações. Você tinha o Dr. Dambel, Kardec consultava, né, frequentemente. Você, Lemarie, vê qual é o rumo que eles tomaram. Então, médium não falha, porque aí a gente vai instituir no Espiritismo o que a Igreja no passado fez com o representante de Deus na Terra, que era a infabilidade papal. Que até mesmo a Igreja já viu que isso é ridículo, né? Acabaram com isso. Então, mas é por isso que eu falo, o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Então, porque está num congresso, ou porque é uma instituição, ou duas, ou três, ou seja lá quem for, só porque tem um status, a gente tem que acatar e aceitar e achar que aquilo é certo, né? Você olha o ensaio que tem nessas revistas, e são ensaios muito bons, e etc e tal. Mas perdemos o fio da meada, perdemos o controle universal, perdemos porque você fica escrevendo artigos sobre o passado, sobre artigos de Kardec, ou uma interpretação do Evangelho, etc. Então, é uma coisa. Você falar de espiritismo olhando sempre para o passado é uma coisa, mas a gente tem que caminhar. E como é que estão os estudos nas casas de espírito?
Eu diria que o movimento espírita parou no tempo. Isso agrada muita gente. E agrada muita gente encarnada e desencarnada. Por isso que, ah, quando eu falo aqui para a gente fazer uma introdução da introdução, trazendo todas essas coisas aqui, é para a gente observar, fazer uma linha do tempo, ver cada livro, cada coisinha que Kardec colocou que não é coisinha. A gente já viu o poder de síntese numa folha de rosto. A gente passa uma hora aqui falando só sobre a folha de rosto. Aí a gente pula folha de rosto, a gente pula introdução, a gente pula prefácio, a gente pula, né, e já vai direto para as perguntas. Isso quando estuda, né? E aí a gente também tem, né, um sério problema ainda com as traduções, porque a gente tem muitas notas de rodapé que não são de Kardec, e quando não se trata de uma informação a respeito de uma, se não são notas de rodapé, que está se referindo a expressões idiomáticas de tempo, para você atualizar aquilo ali, porque às vezes, se você traduzir ao pé da letra, fica incompreensível para a gente. Então, você vai lá, adapta para a ideia, e você coloca a nota de rodapé, porque você está fazendo uma atualização ali. Isso é uma coisa. Agora, você fazer uma interpretação do que está sendo dito ali, essas notas de rodapés, nós temos conhecimento de alguns tradutores que eles primam justamente por não interferir na obra. É o caso do Gustavo Martinez, da CEA, né? Do, da FEA, né? Federação Espírita Argentina. E na introdução da Gênesis, ele fala exatamente isso, que ele se abstém de colocar as notas de rodapé, porque ele não vai fazer interpretação. O trabalho dele é de tradução. Mas olha só, quantos aspectos a gente pode abordar aqui, só nessa breve introdução, né? E desde o comportamento moral de Kardec, naquela comunicação ali, o trabalho dele, o esforço dele. Ah, e às vezes a gente vê muita gente pegando carona na doutrina espírita para se beneficiar financeiramente falando. Você levantou a mão, Nilson? Levantei. É o seguinte, voltando né, a doutrina, a Revista Espírita, quando Kardec, né, de 50, janeiro de 58 a abril de 69, né? Quando a gente vai estudando ela, a gente começa a entender e compreender muita coisa das obras que ele, né? Quando ele fala das obsessões, quando ele fala das possessões, e principalmente, né, quando ele fala dos médiuns curadores, e aí ele começa, né, a dar comunicação, ou contando o fato de um médium curador, de como ele atuava, como surgia a oportunidade de curar, né? Então, é um manancial de conhecimento e de fatos e de partes teóricas e práticas que ele, né, que eram agidas, que tu consegue entender com mais profundidade essas obras que ele fez, né? Então, o livro dos médios, principalmente,
né? O livro dos espíritos em primeiro lugar, e depois o livro dos médiuns, né? E aí tu vai. Então, no meu entender, é essencial a gente estar estudando concomitantemente com as obras que nós vamos estudar. Porque quando a gente entrar, né, nessas partes de obsessão ou de outras, né, nós vamos entrar na parte prática. Como é que era, como é que ele atuava, como é que surgia, os médicos oradores, que é lindo de ver quando ele fala isso. Enfim, daquelas comunicações que surgiam debatidas de isso, de aquilo, por que que era, por que que aí ele indagava o espírito. Então, nosso estudo vai ser, né, completo. Por isso que quando termina com a morte dele, tudo isso acaba. Tudo isso acaba. Daí, para mim, não tem sentido nem ler as outras, sabe? Porque tudo isso acaba. Não vai muito longe nisso. Nossas reuniões mediúnicas, teve um período que nós trabalhamos com muitas obsessões. E era num período que a gente ainda não estava com uma maturidade, digamos assim, né? Ainda estava se formando ali, caminhando. E começaram, como já era esperado, os casos que eram simples começaram a ficar cada vez mais complexos. E isso a gente discutiu muito no nosso grupo com relação a gente fazer um estudo mais sério, mais profundo, né, sobre mediunidade, sobre obsessão. E nós, então, quando nós começamos a ter casos mais complexos de obsessão, né, inclusive, eu poderia dizer que a gente teve uma quase possessão de uma criança, né? Esse caso durou bastante tempo, mais de uns 2 ou 3 meses. E você sabe qual foi a base para a gente analisar o que estava acontecendo? Revista Espírita. Não é isso que eu estou dizendo. Tem um grupo espírita da Bélgica que catalogou todas as Esse, manifestações da revista espírita sobre obsessão e publicou numa obra única. Talvez É seja isso que você está querendo falar, não? isso que eu estou falando, que na verdade eu estava confundindo, mas quando a gente foi ver Sim, esses casos, nós entendi. lembramos que havia uma publicação, né, dos espíritas belgas que reuniram Sim, todos os casos de obsessão num livro chamado Da Obsessão, e que foi traduzido para português pelo O Clarim. É o Wallace Leal que faz a tradução. Aquilo ali, aquele livro, ele foi um manual para nós, foi uma direção. Nós estudamos os casos da Revista Espírita, estudamos os casos que começaram a aparecer. Então, aí é que eu falo a importância, né? A importância da Revista Espírita com, com todos esses casos aí. é verdade. E aí, a gente, muitas vezes, aí eu volto a repetir aquela frase, né? O espírita é um mendigo pedindo dinheiro sentado num pote de ouro. Porque ele vai querer estudar casos de obsessão em obras que, pasmem, obras complementares. Eu não diria complementar, eu diria obras que trazem confusão. obras mediúnicas que trazem confusão. Obras que trazem confusão, elas não são complementares, elas não complementam nada, elas confundem a gente. Porque vão usar conceitos e terminologias que não é adequada
para a ciência espírita. O espiritismo é uma ciência. Ela tem um corpo doutrinário, ela tem um corpo filosófico, ela tem os seus conceitos, ela tem o seu, né? Então, se a gente não estuda, não entende, e a gente passa a absorver as ideias que foram disseminadas, a primeira ideia equivocada é que há obra complementar. Bem, essas obras, elas passaram pelo controle universal dos ensinamentos dos espíritos, porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas aí você está falando então que nenhuma obra ou a gente não deve ler. Não, não é isso. A pergunta que se deve fazer, passou pelo controle? Esse, esse, essa ideia que está sendo trazida, a explicação desse fenômeno, ela está de acordo com a doutrina espírita? Outros espíritos estão falando a mesma coisa? Há uma comprovação? Esse que é o X da questão, né? Então, o problema não é uma mediunidade. Porque médium nós temos médium a rodo. Analisar o que esses médios estão falando e publicando é outra coisa. Eu também não sabia, né, da continuação das revistas espíritas, que para mim era as revistas espíritas era aquele que o Kardec, né, até 69 e acabou. Eu fiquei surpresa. Mas eu apresentei, nessas apresentações, eu apresentei uma, um texto de uma revista espírita já de 1870 e pouquinho, lá, numa das O apresentações. que mais fiquei surpresa foi esse de 1900 e, né, 1970, sabe, já recente, né? Até agora, 2000 e pouco. Caramba.